Vamos ao nosso tema de hoje, a cultura da humildade. Nós estamos falando sobre a cultura da nossa comunidade. Eu queria que você entendesse que por cultura nós estamos nos referindo à doutrina. A Bíblia nos fala sobre a doutrina, e doutrina não se refere a usos e costumes, e doutrina também não estou falando de doutrina de teologia. Doutrina na Bíblia Sagrada é ensinamentos práticos para a nossa vida. Prova disso eu te falo. Primeira narrativa que diz da igreja na Bíblia Sagrada está em Atos 2,42, quando diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E em Tito, no capítulo 2, Paulo, que é um apóstolo, orienta Tito, que era membro da sua equipe apostólica, portanto um apóstolo também, que estava apostolando em Creta, e Paulo dá a orientação para Tito, dizendo assim, Tito capítulo 2, versículo 1, ele fala: fala o que convém à sã doutrina. Portanto, ali vamos ver o que é doutrina apostólica, porque é um apóstolo falando. Interessante que ele fala sã doutrina, é uma doutrina que traz saúde, é uma doutrina saudável. Lembre-se, a palavra doutrina, a palavra didaquê, ou didascalia, é a palavra que significa ensino. É um ensino que vai trazer saúde, um ensino que vai trazer equilíbrio. Pessoa que não segue esse ensino é doente. Pessoa que renova a mente com este ensino se torna saudável, se torna equilibrado. E ali começa em Tito 2, por exemplo, falando do homem, como que o homem tem que ser homem dentro de casa. Porque a maneira como você é dentro da sua casa me fala mais da sua espiritualidade do que a maneira como você se comporta nos nossos cultos. Eu estou dizendo isso porque às vezes nós temos uma ideia de espiritualidade que é uma ideia de aparência. Guarda bem isso que eu vou te falar. Quem vê a aparência é o ser humano, mas Deus, ele vê o coração. Portanto, Deus se preocupa muito mais com o ser do que o fazer, ou com o ser do que o ter. Ou seja, quem você é dentro de casa? Você é um homem honrado dentro da tua casa? Você é um homem equilibrado? Teus filhos admiram você? Agora eu trago para a mulher, porque a Bíblia também mostra que uma mulher virtuosa diz que os filhos a honram. Os filhos admiram, têm prazer de dizer: aquele é meu pai, aquela é minha mãe, pela maneira como a gente trata dentro de casa. A casa tem que ser gostosa. Se eu falo que a igreja tem que ser uma igreja leve, nossas casas também tem que ser lugar leve, agradável, gostoso. Casa tem que ser cuidado por nós. Isso está na doutrina. Tito capítulo 2, ele começa falando do comportamento do homem, do comportamento da mulher, do comportamento de pais e filhos. Mostra como que você deve tratar os seus pais, como os pais tratam os seus filhos. Lá em Efésios, também no capítulo 5, trata sobre isso. A Bíblia é cheia de textos que vão falando da doutrina, que fala da nossa convivência diária, até de patrão e empregado, como que você lida, dos jovens que fala para em tudo serem criteriosos, e a palavra criterioso ali é interessante, fala de uma decisão saudável. Quando você toma decisões equilibradas, saudáveis na sua vida, é isso que leva você a crescer. E aí no versículo 10, se eu não me engano, ele fala que para que em tudo nós possamos quase como que decorar a nossa vida cristã com a doutrina do Senhor, ele diz ali: reeducando-nos. E é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa comunidade nesse tempo. É uma reeducação mental e comportamental. Porque temos muito ensino não saudável hoje, inclusive no meio da igreja. Ensino que desperta em você o seu egoísmo, que desperta em você a sua ganância. E o ensino saudável, ele trata no caráter, levando-nos a ser mais parecidos com Jesus. E uma das marcas de Jesus é que ele diz: aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. É aqui que eu entro sobre a cultura da humildade. Nós vamos vê-la nesse momento num personagem bíblico que é clássico, Davi. Mas eu começo lendo com vocês no livro de Samuel. Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim: o Senhor Yahvé disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul?
Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá até Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Até aí por enquanto. O primeiro rei de Israel foi Saul. Deus não queria um rei, o povo queria. E Deus disse: dá para o povo o que o povo quer. Samuel ungiu Saul, mas é interessante, quando você lê sobre a unção de Saul, diz que Samuel pegou um vaso, ou uma jarra, um jarro, encheu de óleo e derrubou sobre Saul. Mas quando ele vai ungir Davi, o texto diz que ele pegou um chifre. Vaso é feito por mãos humanas, um chifre é da natureza, portanto feito pela mão divina. Aqui já mostra claramente, é um ensino bíblico. Quando você pega esses detalhes da Bíblia Sagrada, você começa a perceber que existe liderança que é colocada pelos homens, liderança que é colocada por Deus. E agora eu estou falando com relação à igreja. Tem muita gente que, porque sabe falar no microfone, sabe discursar, se tornou apóstolo, se tornou pastor, tudo mais, mas é gente que te passa características humanas, não ensina a palavra de Deus. Gente, eu estou vendo pela internet quanta coisa que tem em nome de Deus na internet e que, assim, é puro curso de coaches. Não tem, é um incentivo. Os coaches têm o seu lugar aí na área profissional, mas não é Bíblia. Não é igreja, não revela para você a palavra de Deus, não mostra o caminho de Jesus. São só opiniões pessoais e pregações que, se você tirar o que tem ali de texto bíblico que a pessoa leu, continua a pregação do mesmo jeito, porque ela não foi tirada das Escrituras Sagradas, foi tirada de um livro de autoajuda e colocado alguns textos bíblicos lá no meio. Então, nós precisamos começar a perceber homens e mulheres que Deus levantou para edificação da sua igreja. E perceber que nem todo mundo que fala em nome de Deus, de fato, está trazendo algo de Deus. Mas vamos voltar aqui ao texto. No texto, Deus chega assim para Samuel e fala para ele: Samuel, eu vou ungir alguém rei no lugar do Saul. Aí a escolha foi de Deus. Não é mais o povo quem escolheu, foi Deus quem escolheu. E Samuel então argumenta com Deus: se eu for lá e ungir um outro rei no lugar do rei Saul, Saul vai me mandar me matar. E então Deus diz assim para Samuel: vá até a cidade, procura a família de Jessé, para que os seus filhos façam um sacrifício junto com você, e ofereça um sacrifício. Então Samuel, chegando naquele vilarejo, foi um rebuliço no vilarejo, porque Belém era um vilarejo pequenininho, sem muita importância. E aí o grande profeta Samuel estava chegando. Para você ter uma ideia quem era Samuel, Samuel foi o último dos juízes. Antes de ter reis em Israel, existiam líderes que a Bíblia chama de juízes. Samuel foi o último deles, até que ele ungiu Saul rei no lugar. Mas Samuel era juiz, se tornou também um sacerdote e também profeta. Samuel era o cara. O único profeta naquele momento com a autoridade de Deus era o tal Samuel. E esse profeta está chegando na cidade, correndo na cidade e avisaram o pessoal: olha quem está vindo aí, Samuel. A liderança da cidade vai até fora da cidade para receber Samuel, porque isso é uma questão de honra daquele tempo. Se ia até fora da cidade, recebia e então entrava junto com a pessoa na cidade. Mas a primeira pergunta dos líderes é a seguinte: é de paz a tua vinda? Ou seja, está tudo bem? Deus vai mandar fogo aqui destruir nossa cidade, por que o senhor está vindo para cá? E Samuel diz: não, em paz, eu vou oferecer sacrifícios e eu queria juntar comigo a família de Jessé. E então Jessé recebe o recado de Samuel e que cada um dos seus filhos deveria se apresentar diante ali de Samuel. Jessé manda chamar seus filhos. Deu tempo de, enquanto se faziam os sacrifícios, deu tempo de que esses rapazes se arrumassem e se apresentar diante do profeta. Certamente Jessé já estava entendendo: ele vai ungir um dos meus filhos. E então Jessé traz os seus filhos diante de Samuel, e aqui eu continuo a leitura no versículo 6 do mesmo capítulo, 1 Samuel 16, versículo 6 em diante, continua a leitura, diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, é esse que o Senhor quer ungir.
O Senhor, contudo, disse a Samuel, olha essa palavra: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos, os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo. Aqui a palavra é difícil de traduzir, se refere ao cabelo dele. Tem uma palavra aqui que não dá para traduzir em português, não se sabe a tradução exata dela. Se está falando de ruivo, se está falando de cabelo cacheado, se está falando de cabelos grandes, ou se está falando de cabelo bem moreno. É isso que não dá para saber, tá? Então, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Até aí na leitura. Davi, ele era um filho em pé de igualdade com todos os demais. Ele sabia que Samuel tinha vindo à sua casa, e como filho de Jessé, ele tinha todo o direito de estar ali, mas não estava. E não brigou por causa disso. E ele não estava porque ele estava trabalhando. E ele estava trabalhando para que os seus irmãos estivessem livres e fossem vistos pelo profeta. Davi não viu nos seus irmãos como sendo seus concorrentes. Davi se colocou na dele. Davi era o tipo de pessoa que se esforça pela felicidade do outro. Essa é a atitude do Davi. É interessante notar como Deus nos ensina muita coisa através desse texto, de que é mais importante nós checarmos o coração de uma pessoa, até mesmo do que a sua aparência, sua posição ou suas habilidades. A maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida, no trabalho, na igreja também, acontece porque algumas pessoas se distraem com as suas posições, por exemplo, com seus títulos, com seus cargos, e elas não guardam o coração, não protegem o coração, e o coração fica inflamado. A pessoa se torna orgulhosa. Lembra, eu estou falando sobre humildade. A pessoa se torna o oposto disso, se torna orgulhosa, simplesmente já não é mais a mesma. Já não anda mais com todo mundo, porque agora tem uma posição diferente. Isso acontece muito em empresas, mas a gente vê isso no meio da igreja também. Tem igreja hoje que separa os ricos dos pobres. Tem lugar especial para quem é rico e famoso sentar no lugar dos pobres. Tem pessoas no meio da igreja que só porque tem um título ou um cargo, já se julga superior às outras pessoas que não têm aquele título ou aquele cargo. Isso acontece em várias áreas, como por exemplo no trabalho, pessoas que se sentem maiores do que o outro por causa das suas conquistas. Pessoas, por exemplo, na nossa convivência, que se julgam melhores do que os outros por causa do seu intelecto. Preste atenção, você que é primeiro-anista de faculdade. Normalmente o primeiro-anista de faculdade, ele recebe tanto conhecimento novo, que ele acha que ele já é o cara, ou a mina, né? Acima de todos. E a primeira pessoa que sofre com isso são seus pais. Porque normalmente eles olham para os pais como se os pais são mais velhos e tudo que é mais novo é melhor. Não é verdade. Nós humanos somos muito orgulhosos também por acharmos que a nossa sociedade é uma sociedade mais evoluída que as sociedades passadas. A gente acha que nós somos mais inteligentes do que os povos passados. Isso não é verdade. Por que até hoje a gente não sabe como foram construídas as pirâmides no Egito?
Aí as pessoas que não sabem isso, o que elas sabem quando não sabem falar? Foram alienígenas que fizeram as pirâmides. Faz favor. Que desprezo àquela população do Egito que era inteligentíssima, com uma matemática e uma arquitetura maravilhosa que aquele povo tinha. E olha que eu estou falando de coisa muito antiga. Aquelas mais conhecidas, que são as de Gizé, por exemplo, são de 2800 a.C. e elas são uma das últimas das pirâmides. Tem pirâmides muito mais antigas do que isso. Você consegue imaginar o que é 2800 a.C.? É 1000 anos antes de aparecer Abraão na Bíblia Sagrada. Só para você ter uma ideia, como antigo é. Aí a gente fala, mas então como é que se explica? Não se explica, é um conhecimento que foi perdido. Existem guerras, existem fomes, existem impérios que caem e o conhecimento morre junto. E morreu, perdemos aquele conhecimento. Então, esse orgulho que às vezes a gente tem por achar que sabemos mais do que os nossos pais, ou que nós, porque temos uma graduação maior, então somos melhores do que os outros, esse tipo de orgulho estraga a vida da pessoa. Posição social. Tem gente que só porque está ganhando mais agora mudou de vida. Eu sei de gente, vou falar abertamente aqui, eu conheço irmãos que quando vieram aqui para a nossa comunidade, eram pessoas assim, de poder financeiro muito baixo ainda. Gente que estava assim, sofrendo, talvez, para se acertar na vida. Agora, como vocês sabem, quem é antigo aqui da Carisma sabe disso, nós ensinamos aqui você a estudar, a trabalhar, a investir na sua vida profissional, a guardar dinheiro, a economizar, a planejar. E o que acontece com gente que faz isso? Prospera, cresce. Aí essas pessoas cresceu, ficou mais rico, para de frequentar a Carisma, porque Carisma é naquele buraco entre Osasco e Carapicuíba. Agora ele tem que ir para Alphaville, porque Alphaville é lugar de rico. Você já percebeu, por exemplo, que boa parte das igrejas de Alphaville, a maioria das pessoas mora em Carapicuíba, em Osasco, e Jandira e Itapevi? Já percebeu isso? Você já percebeu como existe uma arrogância? Por exemplo, só de você atravessar Castelo Branco, você já tem uma arrogância? Eu vou contar uma coisa para vocês, aconteceu com a minha esposa. Minha esposa uma vez estava no shopping aqui de Alphaville, e era uma curiosidade que ela tinha. Nós vimos uma coisa pela vitrine, ela entrou na loja para perguntar para a pessoa sobre um determinado produto que tinha ali para casa, naquela loja, que eu não vou dizer o nome, estou doido para dizer, mas não vou falar, né? É uma dali, sabe? Bem dali. E aí ela chegou e perguntou, primeiro pergunta a pessoa, a senhora mora em qual condomínio aqui? Ela falou, não, eu moro em Osasco. A partir dali o tratamento mudou. E não quis mais dar atenção. É interessante como as pessoas são arrogantes, simplesmente porque tem mais dinheiro. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando todos nós comparecermos diante de Deus, eu vou te falar uma coisa, de nada vai adiantar o seu cargo, a sua posição, a cor da tua pele, o seu dinheiro, a sua riqueza, onde você morava. Diante de Deus nós somos todos iguais e vamos ser julgados da mesma maneira diante dEle. Portanto, meu irmão, baixa a bola, o único grande que existe é Deus. É isso. Então, muita gente perdeu a humildade e por isso estão longe dos conselhos bíblicos, se tornaram arrogantes. Nós precisamos desenvolver em nós a cultura da humildade, porque naturalmente nós humanos gostamos de ser arrogantes. A arrogância dá uma coceguinha assim para você, sabe? Você se sente melhor do que os outros. Cuidado, isso chama-se pecado. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos falar juntos esse texto? Vamos juntos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Davi, um homem simples, um rapaz simples, pastor de ovelhas, que era um dos cargos mais baixos que existia, se você fosse trabalhar para alguém, na verdade trabalhando para o pai, ficou no campo enquanto os irmãos puderam se apresentar diante do profeta,
Davi era alguém simples, mas que tinha um coração voltado para Deus. O que eu quero te mostrar é que se você tiver um coração humilde e um coração voltado para Deus, não importa que você esteja no meio de uma multidão, Deus está te vendo. Deus enxergou Davi lá naquele fundo de mundo, lá naquele finzão ali chamado Belém, que era um vilarejo. Meu irmão, se Deus enxergou Davi lá no vilarejo de Belém, Ele te enxerga em Carapicuíba ou em Osasco. Mas você tem que ter um coração voltado para Ele. A Bíblia diz assim no livro de Crônicas, que os olhos do Senhor, Ele passa sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dEle. É isso que Deus quer encontrar em nós, um coração correto, um coração aberto. Por isso, meu irmão, tenha um coração ensinável. O que é um coração ensinável? É um coração manso, é um coração humilde, é um coração que está disposto a aprender, a ser corrigido, é um coração que está aberto para aprender coisas novas, para rever os seus próprios conceitos. Provérbios 9, versículo 9, diz assim: instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ou seja, dá um conselho para alguém sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Instrua o homem justo, ele aumentará o seu saber. Quem tem um coração ensinável vai ser mais sábio ainda. Tem um coração aberto para aprender. Uma vez eu estava numa conversa, num almoço, um rapaz, era uma questão lá de trabalho, eu estava negociando alguma coisa, era coisa de trabalho, era um almoço de trabalho, e um dos rapazes ali falou que quebrou o pau com a esposa no dia anterior, e ele era um cara novo ainda, ele falou, vou até trabalhar mais tarde hoje, que eu não quero nem ir para casa hoje, tão brigado que eu estou, porque se eu for para lá nós vamos brigar mais. E um senhor que estava ao meu lado, experiente, falou, eu posso te dar um conselho? Ele falou, pode. Ele falou, volta para casa assim, chama tua esposa para conversar, e pede perdão para ela, se você fez alguma coisa que a magoou. Procure entender o que ela está sentindo. Ele falou, mas não tem razão o que ela está falando. Ele falou, mas não é razão. Razão nenhum de vocês dois vão ter. É sentimento. Como é que se julga sentimento? Não dá para julgar. Se ela está sentindo algo, entenda. Fazendo isso, você vai criar uma ponte. E criando uma ponte, o diálogo pode voltar. Quando voltar o diálogo, aí é que vocês resolvem. Tem uma frase que eu gosto de usar, que é a seguinte: você quer estar certo ou quer ter paz? E aquele homem falou algo muito parecido com isso, falou assim, não queira ter a razão, queira ter um momento de paz entre vocês. Passou, no dia seguinte, eu me lembro, já estava no trabalho quando ele chegou, e ele já veio direto na minha mesa falar comigo, e falou, preciso dar um beijo no tiozinho. Tiozinho seria o irmão lá, que dê esse conselho para ele, né? E eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, resolveu tudo. Gente, ele falou que no dia anterior estava mal quebra-pau. Agora, resolveu tudo. Vai tudo bem. Pela felicidade dele, deu para entender que foi uma noite feliz, noite de paz, noite de amor. Né? Deu para entender que foi assim. Mas, nota, seguiu o conselho. Na verdade, esse rapaz merece um elogio. Ele foi humilde. Gente, errar todo mundo erra. O casal aqui que nunca brigou, que atire a primeira pedra. Todos os casais já tiveram problemas. Pais e filhos já tiveram problemas. Todo mundo já teve problema de relacionamento. Mas é através da humildade, de reconhecermos que a gente não tem toda a razão. É assim que pode se mudar uma situação. Portanto, meu irmão, alguns conselhos aqui para você. Primeira coisa, fuja de discussão. Discussão não leva. Você quer estar certo ou quer ter paz? Não é? Então, brigou com alguém, busca a reconciliação. A vida é muito curta, meu irmão, para você ficar com briguinha. A vida é muito curta, você vai perder dias da sua vida porque você está envolvido com briga. E aquelas brigas que a gente mesmo que caça, qual? Aquela que você vai comentar lá na internet, aí alguém comenta em cima de você, aí você rebate, aí o outro rebate, e briga lá na internet. Meu irmão, que besteira! Que besteira! Para que brigar com gente no post do outro? Deixa o cara pensar o que quiser pensar. Ele falou que ele que fale, e você fica aí dando mais visualizações ainda para o indivíduo. Para de brigar pela internet, vai viver sua vida.
Para de ser, sabe, a fofoqueira do bairro, só que agora na internet. A internet deu voz e vez para essa turma toda que gosta de uma briguinha, gosta de uma discussão. Deixa isso para lá. E, aliás, eu quero aproveitar, já que estamos num momento doutrinário, né, e doutrinário se refere a comportamento, a cultura do local, deixa eu aproveitar, presta bem atenção, deixa eu aproveitar que nós não estamos num ano de eleição para eu tratar esses assuntos bem claro aqui com vocês com relação à política no meio da igreja. Você que está chegando, é importante você saber que aqui, e esse lugar, eu me refiro aqui deste lugar de onde eu estou, é lugar para se ensinar a palavra de Deus. Aqui não é palanque, não é lugar de debate, nem de cadeirada. Quero também que você saiba que aqui na nossa comunidade nós não indicamos nenhum candidato, porque nós julgamos que você é inteligente o suficiente para decidir quem você tem que decidir. E digo mais, não existe nenhum candidato que é de Deus. Deus não vota. Quem vota são vocês. Portanto, você é livre aqui na nossa comunidade para votar em quem você quiser. Mas você não é livre, como cristão, de ficar perturbando a vida dos outros. Meu irmão, já tem o diabo, não precisa de você, meu irmão. Para de perturbar a vida dos outros. Olha, deixa eu deixar mais claro aqui uma coisa para você. Você é livre na nossa comunidade para tomar suas decisões políticas. Você é livre para se candidatar a ser eleito, você é livre para isso. Nós temos aqui gente que é da área da política, você é livre para isso aqui na nossa comunidade. Você é livre para se tornar cabo eleitoral de alguém que você concorde ou que você goste da pessoa. Você é livre. Se você acredita no trabalho daquela pessoa e quer promovê-la, você é livre para isso. No entanto, se você serve aqui na Carisma, em qualquer área nossa como voluntário, eu te peça licença do seu cargo. Por uma razão, Deus nos deu aqui o dom da influência para nós servirmos os irmãos e pregarmos o Evangelho, mas nós não podemos usar essa influência para beneficiar um candidato. Eu não vou usar a minha influência que Deus me deu para falar com um público grande aqui como esse, que Deus me deu essa influência somente para ser justo e pregar a palavra de Deus e emprestar isso para um candidato. Isso está errado, não aqui. Por isso, meu irmão, eu queria dar aqui uma palavra bem clara para vocês, que foi uma palavra que eu dei no aniversário da nossa cidade no ano passado, que eu fui convidado para pregar no aniversário da cidade. E eu citei o texto em que diz ali no livro de Atos, e a igreja por toda parte tinha paz. E eu pedi esse tempo de paz. Gente, precisamos de um tempo de paz. Chega de briga por causa de política. Vamos ter Natal de família novamente, e não Natal dividido entre vermelhinhos e amarelinhos, né? Vamos ter Natal novamente juntos. Vamos estar, eu estou quase usando um texto fora do contexto aqui, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, sabe? Estou quase usando um texto fora do contexto aqui, para dizer para vocês, para de briga, é isso que eu quero dizer. Vocês são irmãos e irmãs na fé. Se a gente anda junto, corintiano e palmeirense, por que não pode andar junto também e torce para políticas diferentes, por favor? Agora, deixar bem claro aqui para os irmãos, meu desejo, e eu sei que é o desejo de toda a liderança dessa comunidade, é que esta comunidade aqui, a comunidade Carisma, seja um oásis no tempo de eleição. Um lugar onde você entra e fala, aqui eu estou tranquilo, aqui eu não vou ser perturbado, diabo fica do lado de fora, aqui dentro é lugar da gente adorar a Deus, ser irmão e irmã, nos abençoar uns aos outros, tomar a ceia juntos e não ter nenhuma divisão entre nós, que seja um o coração e a alma do povo, como diz na palavra de Deus. Amém. Meu irmão, aprenda a selecionar melhor com quem você anda. Porque algumas vezes nós acabamos pegando costumes de outras pessoas e esses costumes vão modificando a gente começa a ficar estranho. Provérbios 13, versículo 20 diz assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Diga-me com quem andas, que eu te direi.
com quem andas? Que eu direi quem você é. Na verdade, esse é uma ideia bíblica também, porque lá em Coríntios 15:33 fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Diz também no Salmo 1: não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Querido, ande com sábios, ande perto de gente que te leva para perto de Deus. Olha o que eu estou te falando, ande perto de gente que te leva para perto de Deus. E esse andar não é só o andar aqui de ser amigo, caminhar junto, não é só isso que eu estou falando. Você é uma média das 5 pessoas que você mais dá ouvidos, que você mais ouve. Eu diria o seguinte: me mostra o teu histórico e te direi quem tu és. O que você anda ouvindo, a quem você anda seguindo, o que você anda escutando. Se você só fica vendo tragédias e problemas e guerras e assaltos e tudo mais, você vai sair com medo na rua e não vai confiar em ninguém. O que você anda ouvindo, com o que você anda enchendo a sua mente? Não é só pornografia que estraga a mente de uma pessoa. Existem outros males da sociedade que nos brutalizam também. Vamos aliviar mais a nossa mente. A Bíblia diz: tudo que é puro, que é saudável, que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, diz lá em Filipenses capítulo 4. Vamos encher nossa mente dessas coisas. Vamos encher nossa mente de pessoas, com palavras de pessoas que nos levam para cima, que nos levam para perto de Deus. Quem são aquelas pessoas que está aí na sua mente, que você sabe que te leva para perto de Deus? São esses que você tem que dar ouvidos. Agora, tem muita gente que nos puxa para baixo, que nos leva para longe de Deus. É sábio selecionar um pouco com quem você anda. Começa a prestar atenção com quem você anda. Começa a prestar atenção com o que você ouve. Não deixe que os algoritmos determinem o que você tem que ouvir. Tome a sua própria escolha, selecione bem o que você quer aprender, ouça gente sábia. Provérbios 22:17 diz assim: preste atenção, note bem isso, preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus ensinamentos. Preste atenção, medite nessas palavras que pode levantar você e pode renovar a tua mente. Deus tem colocado os mestres sábios no nosso caminho, que essas palavras, ensinos, correções, conselhos, a isso nós devemos dedicar mais a nossa atenção. Olha Jeremias capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Selecione bem a quem você está dando ouvido, quem está pastoreando a tua vida, te orientando nos caminhos do Senhor. Há muitas vozes no mundo, tem muita gente falando demais, e a internet andou dando microfone para essa turma. Cabe a você selecionar e ver aqueles que te levam a ter mais sabedoria, aqueles que trazem equilíbrio para você, ou como disse Paulo, né? Sã doutrina, ensino saudável, que vai levar você a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor, um profissional melhor, um líder melhor. Que Deus trabalhe isso na nossa vida. Voltando ao texto inicial, que eu comecei na nossa mensagem, falando lá de Davi, 1 Samuel 16, versículo 7 diz assim, vamos falar juntos esse texto? O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu acho interessante a cena, eu gosto de imaginar a cena, vocês sabem disso. Eu imagino Samuel lá na casa, e começa o desfile. O Eliabe, bonitão, até o Samuel achou, falou, esse é o cara, bonitão, cara de rei, não é? Porque Saul era assim, Saul era mais, diz que os homens batiam no ombro de Saul, Saul era alto, bonito, tudo mais, então falou, para substituir Saul tem que ser um cara que nem o Eliabe. E Deus falou assim para Samuel, não atente para a aparência dele, não atente para a beleza dele. Eu acredito que foi essa palavra que Deus falou para Magda quando ela me viu.
Eu acho que foi. E aí, passa todos eles, e quando o Samuel pergunta, não tem mais nenhum, ele falou, tem o Davizinho, manda chamar. Gente, o Davi chegou com cheiro de estrume, ele estava no meio do pasto, ele estava lá no meio das ovelhas, chegou com um capim no cabelo, e meio malucão, assim, chegou, e Deus fala, esse é ele, esse é o cara. Samuel abençoa Davi na frente de todos os irmãos. A hora que termina, me lembra algo aqui, deixa eu contar uma historiazinha aqui para vocês entenderem a cena que está na minha mente. Quando acabava o culto aqui na Carisma, eu estou falando uma coisa de uns 18 anos atrás, mais ou menos, meu filho, que era pequenininho, o Dudu, tinha cabelo todo cacheadinho assim, tudo mais, ele vinha, né, para me mostrar o desenho que fez lá na classinha. E eu mandava ele passar na frente de todo mundo. Chegava meu filho e falava, gente, dá um tempinho que eu vou atender, que é criança. E vinha o Dudu, e pai, eu desenhei, e o que você aprendeu? Eu aprendi aqui Jesus multiplicando os pães e tudo mais. Que legal, filho, legal, muito bom, obrigado, filho, obrigado. Aí ele olhava assim para mim e falou, posso correr? Pode. Aí ele saía correndo aqui na Carisma o tempo todo. Porque imagina, morar em apartamento pequenininho, ver essa imensidão de lugar aqui, o que ele mais gostava era sair correndo aqui. Pode, vai correr. Eu imagino Davi chegando lá, pegou de surpresa, o que está acontecendo? Você vai ser o rei de Israel. Ungir Davi, tá, e agora? Aí ele falou, posso voltar? Deixa eu voltar para lá, por quê? Porque as ovelhas estão sozinhas. Ele tinha coração de pastor, e é por isso que ele, quando vai se referir a Deus, ele se refere a Deus como o pastor que cuida da vida dele. Do mesmo jeito que ele tinha essa preocupação com as ovelhinhas que estavam lá sozinhas, ele fala, é assim que Deus cuida de mim, é desse jeito. É por isso que o Salmo 23, que você deve conhecer de cor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A propósito, a melhor tradução para esse texto seria assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não vai faltar comigo, Ele não vai falhar comigo. Não é que nada vai faltar na minha vida, de vez em quando a gente passa por situações que faltam coisas na vida da gente, mas Deus não, Deus está ali com a gente o tempo todo. É por isso que aqui eu queria fazer uma releitura do Salmo 23 aqui com vocês, como sendo Davi, naquele momento, que eu acho que foi o momento em que ele compôs esse salmo para Deus, dizendo assim, o Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor, e Ele me trata como uma ovelhinha querida. O Senhor é meu pastor, e Ele cuida da minha vida. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva junto às águas de descanso. É Ele quem refrigera a minha alma, Ele me guia. E eu, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor, e Ele não só me livra da maldade dos meus inimigos, como Ele também prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. E tem mais, Ele me unge com a sua presença, e me dá um cálice transbordante, o que significa que Ele me enche de alegria. Porque o Senhor é o meu pastor, a sua bondade e a sua misericórdia certamente vão me seguir todos os dias da minha vida. E porque o Senhor é meu pastor, eu não estou perdido, porque eu sei que em toda a minha vida, mesmo depois da minha morte, há um lugar no céu maravilhoso que me espera, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia! Aleluia, essa é a palavra do Senhor para nós. Que a gente não perca esse coração. O que torna o nosso coração humilde é nós olharmos para a grandeza de Deus. Quanto mais você olha para a grandeza de Deus, você percebe quão insignificante nós somos. Aí a gente aprende a ficar no nosso lugar, quando nós olhamos para o Senhor. Então é a sua visão
da grandeza do seu Deus, que vai acabar determinando a humildade no teu coração. Amém? Eu tenho mais 2 textos para ler, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. O primeiro texto está em Eclesiastes 9:17, que diz assim: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção. Por isso que eu te pergunto, meu irmão, você tem lido a sua Bíblia diariamente? Ali estão as palavras dos sábios. Vá ler as Escrituras Sagradas. Eu recomendo você ler o provérbio do dia, o capítulo do dia de Provérbios. Vai ler. Ali tem instrução para você que você precisa guardar. Como disse lá no provérbio 22:17, preste atenção. Lembra que nós começamos lendo assim? Preste atenção. Tenha um coração humilde, manso, ensinável. Deus está olhando o coração. Deus não se impressiona com o seu conhecimento, Deus não se impressiona com o seu dinheiro, Deus não se impressiona com a sua aparência, Deus não se impressiona com seus títulos, com seus cargos, Deus não se impressiona com nada disso. O que Deus quer de nós é o nosso coração. Volta teu coração para Ele. Se por algum motivo essa semana você tomou alguma atitude arrogante, tente se lembrar e voltar lá e pedir perdão. Quem se humilha será exaltado. Mas Deus vai se tornar adversário dos arrogantes. Eu não quero estar do outro lado. Eu não quero Deus como meu adversário. Que Deus nos dê um coração humilde. Pede isso para Deus. Fala: Senhor, eu quero ter um coração como o coração de Jesus. E eu vou terminar com a doutrinação de Jesus sobre os seus discípulos. O ensino que Jesus está ensinando para mudar o caráter dos seus discípulos. Mateus 11, versículo 28 a 30, último texto, acompanhe comigo a leitura. Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Note, o que Jesus está falando aqui é do ensino dos fariseus, que cansava e sobrecarregava. Jesus está dizendo aqui: venham a mim todos vocês que estão cansados de religião. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados com tantas regrinhas e coisas que não estão te levando a lugar nenhum. E Jesus continua dizendo: eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, aquilo, anda comigo, igual um boi anda do lado do outro para puxar o arado. Anda comigo, anda no meu passo. Sempre que eu sinto que a vida está pesada, é porque ou eu estou na frente de Jesus ou eu estou atrás demais de Jesus. Eu preciso estar do lado dele, seguindo os passos dele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou o quê? Manso. E eu sou o quê? Humilde de coração. Esse é o nosso mestre. Gente, o Senhor do universo está dizendo: eu sou humilde de coração. E diz ali: e vocês acharão descanso para a sua alma. Alma cansada, alma pesada, é quando a gente está muito orgulhoso. O orgulho faz isso na vida da gente. A soberba pesa, o pecado pesa a vida da gente. Mas quem é manso e humilde vai encontrar descanso para a sua alma. E no final ele diz: o meu jugo é suave, andar comigo é suave, e o meu fardo é leve. Que você tenha uma vida leve, andando com o Senhor Jesus. Se arrependa dos pecados, do orgulho, das posições que você tem. Deixa isso tudo de lado. Você não precisa de nomes, de referências para ser alguém. Seja você mesmo. Você não é o que o crachá da tua empresa diz que você é. Você é aquela pessoa nua diante de Deus, é isso que você é. Então, reconheça quem você é. Seja humilde. É assim que é caminhar com Jesus. Vamos seguir aqui os passos do Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era um nome pejorativo. É dizer, Jesus da periferia, seria isso. Vamos seguir o Jesus da periferia. E vamos ser mansos e humildes de coração. E nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Amém? Ao nosso Deus, que nos deu essa palavra. O que eu lhes preguei hoje é o Evangelho de Jesus. O Evangelho do Senhor é para nos levar a sermos pessoas que servem.
No reino de Deus você cresce para baixo, não para cima. No reino de Deus o maior é o que serve, não o que é servido. No reino de Deus é lugar de gente mansa e humilde. O reino de Deus é lugar onde a gente lava os pés uns dos outros. O reino de Deus é assim. Que a gente possa caminhar com Jesus, amém? Imitar Jesus. E que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida sem palavra alguma. Amém? Me permita abençoá-los, por favor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, boa semana para você. Vá em paz. Convido você a abençoar o seu irmão e a sua irmã que está aí próximo de você, desejando a eles uma boa semana também. Que Deus abençoe cada um de vocês.